Oi, gente, começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu estou com a Gabriele Schau, ela tem um estúdio de micropigmentação. Gabi, é um prazer te receber Prazer aqui, todo meu. viu? Muito legal você estar aqui hoje. Gabi, ó, ela foi um pouquinho resistente para vir, gente, porque ela é tímida. Muito. Mas eu falei para ela que é um super bate-papo. Sim. Tudo muito natural, viu, Gabi? E agora eu quero saber um pouquinho da sua história. Por que você escolheu essa área de empresária para área de estética, beleza? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu sempre comecei a vida assim, né? Em família empresários, né? Todo mundo empresário. Meu pai tem uma oficina mecânica, né? Então, a vida toda eu trabalhei em oficina mecânica. Depois de uns 20 e poucos, fui trabalhar com evento, turismo e tal. Gostei bastante. Aí, lá em meados de 2016, eu fui para a China trabalhando com commodities. Olha. Para abrir um escritório para mim lá. Que legal. E chegando lá, assim... Na China, Gabi? Na China. Meu Deus! E eu tenho família lá, então, assim... Ia ter um apoio, já estava vendo escritório e tudo. Mas cheguei lá, assim... Perderam minha mala, então eu cheguei sem nada, sem amostra. Mas chegou no caos. No caos, sem roupa, sem nada. Nossa. E, bom, lá deu tudo errado, enfim, voltei. E aí então deu tudo certo, na verdade deu tudo muito certo. Mas lá para esse objetivo foi o caos. E aí... Porque quando dizem que dá tudo errado, na verdade deu certo, porque não era aquilo que era pra sua vida, não é? Exatamente, é exatamente isso, né? E aí voltei, vi um curso de micropigmentação, eu já estava acompanhando as micropigmentações de sobrancelha, porque eu queria fazer na minha. E quando mesmo? Era pessoal? Era, minha irmã já tinha feito na dela e tal. E a profissional que tinha feito na sobrancelha da minha irmã, na época, lançou um curso e apareceu para mim, assim, no Instagram. E do nada, assim, cara, é isso que eu vou aprender, é isso que eu vou fazer agora. Todo mundo, né, muito louca, não tem nada a ver, porque não tinha realmente, nunca tinha feito nada de estética. Então, ninguém, assim, me deu um apoio mesmo. Mas, assim, eu entendo também, a gente vem de uma geração meio que, as coisas são meio que dom, talento, né? A gente não acreditava muito na questão do treino ali, né? Todo mundo tinha que nascer com um dom já. O Cristiano Ronaldo fala isso, o jogador que não tem dom, que é treino. É treino, né? É esforço, exatamente. É correr atrás. Então, na área da estética, a gente tem... O dom só ajuda, né? Exatamente. E a gente tem esse bloqueio, né? Na área da estética, há uns anos atrás, tinha muito isso. Ou você tem o dom de ser tatuador, um dom nato ali, né? Um negócio. Ou você não é dessa área, né? E aí a gente esquece completamente que um cirurgião plástico treinou a sutura ali por vários anos. Claro, não. Todo né? O dentista não sabe o que ele vai fazer. Né? Então, a pessoa que vai tirar sangue, ele treinou vários anos, né? Para conseguir tirar o sangue. Exatamente. Então, eu abandonei o curso, né? Eu fiz um curso de 12 horas. Na época era muito rápido, assim. Óbvio que no curso de 12 horas eu não vi um resultado legal, assim, pouco, né? Desanimei. Comecei a abrir uma empresa de eventos, comecei a trabalhar com evento. E começou a me dar muito, muito pepino. E aí, meu marido falou pra mim assim, vamos ali abrir um jogo pra gente ver esse negócio da sua empresa. É mesmo? E eu um jogo, né? Tipo, jogo do quê? Ele, não, vamos ali. Aí me levou, né? Na guia espiritual dele, na época. E ainda é, né? Nossa. E ela abriu um tarô pra mim, né? E falou assim, não vai dar certo esse evento com vocês duas, né? Eu e minha sócia. Falou, vocês têm briga de ego, esse evento sai com uma das duas e tal. Mas não sai com vocês duas, não. Aí eu falei, né? Tipo, e o que é? E eu, 1 ano já trabalhando no evento, tipo. Era um evento? Era um evento gastronômico. Grande. A gente estava trazendo um cozinheiro chinês para dar um curso de culinária chinesa aqui. Legal. Bem bacana e tal. Mas realmente a gente estava tendo discordância mesmo. Né? Eu queria para um lado, a sócia queria para o outro lado. Então tinha uma coisa tinha, que né? as pessoas têm que saber lidar, né? Aí ela jogou lá de novo e falou, passa esse evento para sua sócia. Ai, meu Deus, que difícil. Aí eu falei, mas eu vou fazer o que da minha vida, né? Aí ela jogou lá de novo e falou, você fazia um negócio com as mãos que vai dar muito certo na sua vida. E na hora eu falei, com as mãos, né? Nunca fiz nada com as mãos. Aí ela pegou e falou, né? Jogou de novo. Falou, não, você fazia assim, alguma coisa com as mãos. E passou a mão assim na sobrancelha. Aí eu falei, a senhora tá falando da micropigmentação? Aí ela falou exatamente isso. Aí eu falei, não, mas eu nunca trabalhei com isso, né? Eu nunca trabalhei com isso, eu só fiz um curso ano passado. Nunca cheguei a trabalhar e tal.
Aí ela falou, pode fazer mais um curso, pode passar a empresa para sua sócia e abrir o seu negócio. Seu negócio, tal, que vai dar certo. Que interessante. Aí eu falei, uai, mas como é que eu vou abrir, né? Tipo, do nada. Aí ela falou, olha, se você tiver humildade, você abre no quarto da sua casa e você vai ter cliente. Humildade é complicado, né, Gabi? Demais! Eu sou muito, e assim, mas né? é difícil pra não você não, em mas casa, quem não é, né? Sabe? Assim, tudo, né? Acaba que convive Não, e você com a passar o seu família, negócio né? é meio surreal, Exatamente. assim, né? Pensar. Foi muito assim. Aí eu falei, a senhora tem certeza, né? Aí ela tipo, jogou... eu vou jogar minha vida aqui? Aí ela jogou de novo e falou assim, se você me dá esse voto de confiança, essa profissão vai te dar tudo que você sempre quis. Você vai conseguir ter tempo para ficar com sua filha, né? Na época eu só tinha a Ju. Você não vai ser a mulher mais rica, milionária do mundo, mas você vai ter condição de dar tudo para os seus filhos, né? Para sua filha. E vai ter tempo para sua família, né? Porque quando eu trabalhava com eventos, você sabe, né? É, uma loucura. Tinha época que eu ficava hospedada loucura. aqui em Brasília uma semana sem ver a Ju. Então, assim... não é legal. E trabalhar, né? Batendo ponto, tudo. Então, de segunda a sábado. Então, assim, eu queria mais tempo mesmo com ela. Aí eu fiquei, né? Falei, nossa. Aí passei a empresa, tudo. E comecei a fazer os cursos, abri o estúdio em casa e pronto. Aí, assim, graças a Deus, foi isso mesmo. Caramba, que legal, muito interessante, Gabi. Agora você me Deus. conta o que você escolheu, micropigmentação, e como é que é lá na clínica? Então, hoje o estúdio já faz não é muito clínica, estúdio, mais procedimentos do que no início, né? Eu comecei com a micro de sobrancelhas. Acho que porque foi um boom, assim, também. Essa questão de eu querer... Foi olho primeiro, Gabi? Foi sobrancelha? Foi o primeiro curso que eu fiz, foi a fio de sobrancelhas. Que é perfeita, tá, gente? Eu fiz, ela fez minha sobrancelha, minha boca, meu olho, ela fez tudo. Sim, tudo. E já tem 2 anos, ainda está, ó, linda. Continuaremos. E comecei com a fio. Acho que por questão de que eu queria fazer em mim, né, e tudo mais. Mas é inevitável, a gente faz um curso no mesmo lugar que a gente está fazendo um curso, já tem outros hoje em cursos, né? Então vai... É gigante a mobilidade de coisa nova, parece que todo dia tem coisa nova, então você tem que ir reciclando, né? Todo dia. E procedimento novo, e curso novo. Sim, técnicas novas, né? Porque a estética, ela tem modas, mas ela tem o básico, né? Sim. E o básico é o que hoje mais chama, assim, vamos dizer, né? Que é o quê? As pessoas querem mais naturalidade, leveza. Sim. Não querem nada muito, né? Aquela coisa artificial, exatamente. Né? Então, hoje, né, a gente estuda sempre, tem sempre novas técnicas e tudo, buscando sempre o mais natural, o mais leve, né? O que menos tem alteração com o passar do tempo, né? De cor de pigmento, essas coisas. Então, todo ano, né, agora a gente tem um estudo, assim, maravilhoso, né? Porque quanto mais informação pra gente, melhor, né? Imagina na época do pessoal que fazia tatuagem, que, né, queria ajudar o cliente a ter uma sobrancelha, né? E não tinha de onde tirar informação, né? A técnica e tudo. Então, ia muito pelo feeling ali, né? Pelo que conhecia. Então, quanto mais estudo a gente tem hoje, né? Melhor. E aí, com a faculdade, com tudo, né? Eu acabei ingressando para a área da estética corporal, né? Que é a criolipólise e o ultrassom. Que também, assim, o pessoal tá adorando, graças a Deus. É muito legal, né? Demais. A pessoa, às vezes, não precisa fazer uma cirurgia, faz ali quer fazer uma lipo, sei lá, faz ali uma crio. Sim, que é para derreter gordura, não é isso? A criolipólise, ela trabalha com o congelamento, né? É um congelamento controlado da célula adiposa. Então, essa célula, ela vai ficar defeituosa. A partir do momento que ela ficou defeituosa, o organismo vê que ela não serve para ele, né? Então, ela começa a sofrer fagocitose, né? E aí, o organismo começa a consumir essa célula morta, entre aspas, né? Ela não está morta. Ela está ali... ela inutilizada, né? Porque ela sofreu, então ela não consegue mais fazer nada. Então, ela só está ali ocupando um espaço. Tipo morta. Isso. E aí, o organismo começa a consumir ela, né? O resultado da a crioescultura avançada que a gente faz lá no estúdio, ele é um resultado mais profundo, né? Porque a gente trabalha com tempos personalizados, né? A gente não trabalha com aquele, 4 placas, né? E tal. Não. A gente olha um todo do cliente. Você né, analisa o corpo, é personalizado mesmo. Né? Porque 4 placas, muitas vezes, em um cliente não faz nada.
E o tempo também é personalizado, né? Então, muitas pessoas fazem, 1 hora, né? No estúdio, a gente tem tempos mais aprofundados, que é justamente para poder chegar numa camada mais profunda ali da gordura, né? E esse período que o organismo leva para conseguir consumir essas células, né? Essa gordura, são 45 a 90 dias. Então, ele não derrete a gordura, né? Ele congela a gordura, deixa ela inutilizada, e aí o organismo vai consumir aquela... Não é derreter. Não, ele congela. Congela e o organismo, tipo, come, como se fosse assim. Exatamente. Por fagocitose, né? Vai dividir, né? Essa célula adiposa. Que legal. Ela vai ser dividida, né? Em ácido graxo e glicerol. E aí o organismo vai conseguir consumir. Uma parte, né? É consumida na questão do suor, drenagem linfática e tudo. E a outra parte é consumida na forma de energia. Então, quanto mais a pessoa faz academia, atividade mesmo, né? Não é nem academia, mas uma pessoa que já que consegue ter caminhada, dia, digamos assim. Um dia ativo mesmo, né? Com profissão, enfim, a pessoa que tem um dia ativo, gastando ali energia, né? O resultado dela vai ser mais rápido, né? Esse consumo da gordura que a gente trabalhou aparece mais rápido, né? E a gordura que ficou... Como a gente tem ali a vasodilatação depois do congelamento, aquela gordura ela também vai ser trabalhada. Então, ela fica uma gordura, vamos dizer assim, mais saudável, menos resistente, porque ele vai chegar mais oxigênio, vai chegar mais nutrientes e tudo, então ela fica uma gordura que é mais fácil de consumir, né? Porque a gordura localizada é isso. Muitas vezes ali a gente passa por cirurgia, ou é uma área que está faltando ali, tem menos oxigenação, menos nutrientes, então aquela gordura fica meio que intacta. Na verdade, né? O organismo não consegue chegar nela. A fibrose é isso, é a falta de circulação que dá fibrose, não é assim? Pós-cirúrgico? A fibrose, no pós-cirúrgico, ela acontece porque a gente tira, né? Na cirurgia estética, a gente tira a gordura, por exemplo. Então, aqui está a pele, né? Então, a gente vai abrir um espaço, né? Esse espaço que a gente abre, o organismo não quer ver um espaço. Né? Entendi. O organismo tem que estar com tudo juntinho, né? Então, o que ele faz? Ele começa a formar fibras de colágeno, né? Fibras para emendar uma coisa na outra. Então, vai dando fibrose, né? Que é o quê? A produção desordenada para poder emendar uma parte na outra. Por isso que é tão importante, né? Fazer a drenagem. É importante usar a cinta, né? Compressiva mesmo, bem apertadinha. Lá no estúdio, eu sempre indico minhas clientes, quando começa a folgar a cinta, colocar aquelas almofadinhas, né? Que é... As plaquinhas. Exatamente, porque se fica folgado, a chance de dar fibrose é maior. Geralmente, a fibrose, ela acontece mesmo, tá? Nos 30, 45 dias ali, geralmente 30. É normal, em todo procedimento estético de retirada de alguma coisa, desenvolver alguma fibrose. Normalmente, essa fibrose some sozinha com o organismo, né? Uso de cinta e tudo. Mas tem gente que acaba produzindo muito mais, né? Então, essas pessoas vão ter que fazer ultrassom, vão ter que fazer drenagem. Fala da fibrose com o ultrassom que você tem agora, né? Que é um ultrassom... O ultrassom que eu tenho lá no estúdio, ele é de alta potência. Então, ele emite ondas sonoras, né? Essas ondas sonoras criam vibrações lá dentro. Essas vibrações vão criando... tipo bolhas de ar, né? Bolhas de ar. E essas bolhas de ar vão quebrando, né? As fibras, né? E vão trabalhando ali as fibras. Então, a gente tem uma produção de colágeno, a gente tem a quebra mesmo, tipo, como se fosse um derretimento ali da fibra, né? Não é um derretimento, mas é uma quebra das fibras, né? Que elas vão parar de se emendar ali, vão quebrar. E o organismo vai começar a... absorver, né? E com a drenagem, a gente consegue eliminar, né? Então, é um trabalho, assim, completo. Mas lá no estúdio, o ultrassom também serve para gordura localizada. Né? Tem cliente que não pode fazer criolipólise, por exemplo. Ou não tem interesse. Quem é contraindicado? Contraindicado para criolipólise, né? Pessoas que têm sensibilidade ao frio, pessoas que... O que é alergia ao frio? Alergia, né? Tem pessoas que têm alergia ao frio. Tem? Tem. Exatamente, em Paris, ele queimou o rosto inteiro. Não pode. Aí a dermatologista disse que era alergia ao frio. Alergia ao frio, não pode. Sensibilidade ao frio, né? Por isso que lá no estúdio, por exemplo, geralmente quem tem sabe,
né? Porque quando cai muito a Às vezes temperatura, não, sabia, Gabi? a gente geralmente dá uma urticária e tudo. Porém, tem gente que não sabe. Né? Não, né? ele Que não nunca sabia. foi exposta a um frio extremo ali para o organismo, né, reagir. Então, lá no estúdio, a gente tem a massagem na crio, justamente para evitar isso. A gente tem a massagem de 30 em 30 minutos. Essa massagem, ela, além de aprofundar o congelamento com o choque térmico, ela é um momento que a gente verifica o estado da pele da pessoa, né? E também reaquece a epiderme. Então, a gente deixa o procedimento mais seguro, né? Como a célula adiposa, ela congela antes da pele ou de qualquer outra célula do corpo, a gente reaquece ali a pele, então a gente garante mais segurança para ela, né? Durante o procedimento. Além de conseguir congelar mais profundamente. Aí já aconteceu assim, alguma intercorrência da pessoa que tem alergia ao frio, não sabia, e aí... Comigo, não. Não? Não, comigo não. Assim... É porque é bem tranquilo o procedimento, né? Não é uma coisa invasiva, né? Não, assim, a maioria das pessoas que tem queimadura na criolipólise, a gente nota, assim, né, profissional, nos cursos, né? Eu fiz 4 cursos para começar, então, assim, tá sempre fazendo, né? Mas só para eu iniciar, eu já fui fazendo 4, que é para pegar várias opiniões, ver várias coisas. Importante. Ainda mais mexer com o corpo é muito importante, exatamente. E cada profissional tem uma visão, né? Claro. Então, é importante a gente pegar várias pra gente montar a nossa, né? E quando eu fiz, a gente viu essa questão muito da queimadura em todos os cursos. E, assim... Queimadura da crio? Pela crio, né? O que acontece? Porque passou o tempo? Então, muitas pessoas trabalham com placas que não foram averiguadas, né? A temperatura está funcionando direitinho. Essa questão da alocação de placa ou de você ter mesmo a alocação do seu aparelho ou de você ter o seu aparelho, tem que estar dando a manutenção, verificando certinho, né? Também temos os profissionais que tentam economizar. Então, tentam economizar em manta, né? Por exemplo, tem o barato uma que manta sai caro, né? anticongelante, né? Ela existe, né? Essa manta para proteger a pessoa, não queimar a epiderme, né? Porque você imagina, a gente encosta no gelo ali, não consegue ficar 1 minuto, né? Com o gelo encostado. Então, perdão. Então, eu já ouvi relatos de profissionais que colocam TNT. É mesmo, Gabi? Então, assim... Essa questão é muito assim, da pessoa... Gente, isso é sério, é corpo humano, sério, não dá muito pra... sério. Não dá para economizar. Não. Né? E depois um procedimento caro e ele é caro porque ele tem que ser com um aparelho bom, com um material bom. Sim, e com conhecimento, né? Claro. Conhecimento e tudo. Então, assim... Isso é tão sério. Demais. Que dá processo. Demais. Então, assim, eu tenho uma cliente, que ela é minha cliente há anos, assim, de lash lift, microagulhamento. Você vai ter que voltar, porque eu quero falar muita coisa disso ainda, tá? Tá bom, pode puxar. E ela me mostrou que ela foi queimada mesmo na crio e não usaram manta. Então, assim, o profissional nem sabia que tinha que colocar uma manta. Uai, né? gente. A importância de fazer 1000 cursos, né? Claro. Assim, então, a profissional não sabia que tinha que colocar uma manta. Né? Então, assim, tem muitos casos, né? A maioria dos casos de queimadura é isso. É o profissional que vai lá, bota um tempo, aprendeu a fazer num tempo... Acha que aquele tempo é para todo mundo. Que é igual para todo mundo, exatamente, né? Que a gente fala. Nós não somos nada. iguais. Exatamente. Não Cada tem um nada... é uma pessoa. Exatamente. E não existe não tem nada... receita de bolo. Nada que seja para todo mundo, a não ser água. Né? Então, assim... Tudo pode dar alergia em alguém. Sempre vai ter alguém sensível a algo, Claro. Né? Eu sou super alérgica. É mesmo. Eu descobri minhas alergias em cirurgia. Eu tenho alergia a tudo que cola. Esparadrapo, é o inferno. Nossa. O meu dá bolha, Gabi. Dá bolha e rasga minha pele. Menina, 12 horas eu tô cheia de bolha. Eu tive cliente que teve alergia com transpore, aquela fita transpore. Eu tenho de tudo. A gente coloca no lash lift para subir a pálpebra. Eu só não tenho de Ipafix, viu? Uma dica para você. Ipafix foi o único que eu sou alérgica a qualquer coisa. Muito Ipafix eu usei no meu pós-cirúrgico, foi o único que não me dá alergia. É mesmo? O único. É muito bom saber, muito bom. E, pois então assim, né, tem que verificar cada pessoa, né, tem uma sensibilidade. E a gente não sabe. E outra, assim, às vezes a pessoa é super saudável. Exatamente. Mas, às vezes, naquele dia, sabe? A imunidade tá baixa. Exatamente, a imunidade tá baixa, né? Por algum problema, alguma coisa. Então, assim, essa questão da gente verificar, né? De tempos em tempos, na criolipólise, faz o trabalho ser mais seguro. Pode acontecer de alguém queimar? Claro. Pode. Alguém que tem uma hipersensibilidade ou, de fato, teve uma reação ali, né? Alguma coisa. Mas, no geral, você estando com a placa, né?
verificada direitinho, faz o teste, né? A gente lá no estúdio sempre faz o teste da placa. Então, marcou a crio, né? Um tempo antes, eu ligo as máquinas, faço o teste para ver se estão todas congelando mais ou menos na mesma temperatura, né? Se tem alguma desequilibrada ali. Tem todo um cuidado, claro. Né? Então, assim, fiz questão também de comprar a minha máquina para não correr o risco de pegar alguma coisa sem estar verificada, né? Então, eu tenho muito medo disso. Então, eu só comecei a trabalhar com a crio, com o ultrassom, quando eu tive condição de comprar os meus aparelhos, né? Então, eu acho que isso também dá uma... Porque ninguém desregula o seu, né? Dá uma segurança pro profissional, né? Saber tudo que o aparelho passou. E pelo menos eu sinto isso, né? Também. Claro que tem lugares que alugam, locam, e são super sérios. É o mais comum, na verdade, né? O aluguel, né? Sim. São máquinas caras. Mas eu sou muito receosa, né? Então, assim, eu realmente só Você é muito trabalhar. Cuidadosa. Eu tenho, assim, muito... É aquilo que a gente conversou, né? Então, assim, eu tenho realmente essa questão de nunca querer aprofundar demais do que eu não sei o que o meu cliente pode suportar, né? Ou alguma coisa assim. Eu prefiro ir aos poucos. E na criolipólise a gente faz a mesma coisa. O nosso congelamento, ele é mais prolongado, né? É mais demorado. Mas por conta da potência que você não exagera para não dar problema? Primeiro porque ele é personalizado conforme a camada adiposa, né? Então, a gente usa o adipômetro e conforme der no adipômetro, a gente vai colocando um tempo para cada paciente. A gente não tem um tempo, é esse aqui para todo mundo. Se você chegar magrinha com isso aqui de gordura, é esse tempo. E se você chegar assim, é esse mesmo tempo. Não. Né? A gente tem o tempo mínimo, um tempo máximo que pode trabalhar, né? E a gente tenta sempre estar nele. Nesse tempo máximo, como a minha crio é de placa, ela é um pouco mais superficial do que a de sucção, né? Então, o tempo já é um pouco mais prolongado mesmo para a gente pegar uma parte mais profunda da gordura, né? Mas fora isso, é questão de ser personalizado mesmo, né? Porque a gente trabalha um todo e a gente faz conforme a camada adiposa de cada cliente, né? Cada paciente. Então, assim, se tem mais gordura, mais tempo. Se você tem menos gordura, menos tempo, né? Então, a gente consegue ir trabalhando com segurança, trabalhando camadas cada vez mais profundas de gordura, né? E a gente consegue eliminar até 60% de gordura. Que legal. Em uma sessão da crioescultura avançada, sim. Nossa. Né? Diferente dessas eu vou que são lá, várias Gabi, sessões. Eu vou lá vou fazer meu teste lá, gente. Com certeza. Vai ser bem cuidado. Um restinho de gordura aí que sobrou, eu quero tirar. Não tem nada, né? Não tem quase nada. Só um pouquinho. O nosso tempo é personalizado, a gente consegue. Sem risco nenhum, assim. Então, aí foi isso. E o ultrassom foi, assim, para complementar, né? Porque após a crio, a gente faz uma corrente russa, né? A corrente russa é o quê? É uma eletroestimulação muscular. Né? Então, depois que a gente acabou ali de trabalhar já uma parte de gordura na crio, a gente consegue, com a eletroestimulação, já estimular o organismo a consumir uma parte, né? Como forma de energia muscular ali, né? Para dar energia para o músculo. Então, a eletroestimulação no final da sessão, ela é super importante, né? E a drenagem também. Aí, o ultrassom foi para isso, mas ele também é um super aliado para quem não quer fazer crio, para quem não pode fazer a crio, né? E também trabalha Porque também é para gordura, né? Ou não? O ultrassom pode ser para gordura, para celulite, grau 1, 2 e 3. Legal. Rejuvenescimento facial. Gabi? Sim, para cicatriz. Tipo as linhazinhas de expressões, aquela fininha que a gente vai adquirindo, sem ser ruga? Ele trabalha essa camada, o meu, tá? Tem ultrassons que são mais profundos, né? O meu eu trabalho com 5 MHz, né? E ele trabalha nessa camada mais superficialzinha, né? E em picos, a gente dá uma aprofundada em picos 3 MHz e a gente consegue aprofundar, chegando quase na derme ali, né? Porém, ele trabalha áreas bem específicas, né? Então, testa, bochecha, mento, né? E papada, muito bom para papada também. A gente consegue trabalhar a gordura da papada, do pescoço. Como é que é? Ela derrete cola? O ultrassom, ele trabalha com a lipólise, né? Diferente da crioescultura, que faz a apoptose, que é a morte da célula congelada, né? O ultrassom, aquelas bolinhas de ar que ele emite, né? Com ondas sonoras, faz com que o organismo quebre as células de gordura.
né? Então, ela mesmo viva, né? Ela vai... Porque ela é como se fosse uma bolinha com uma proteção, né? Então, ela não pode ser consumida enquanto ela estiver com essa proteção, né? Então, ele vai quebrar essas células sem inutilizar machucar, ela sim, antes, ele vai assim. quebrar ela em ácido graxo e glicerol, perdão, do mesmo jeito que a crio, só que ela viva, né, assim. Não e mata. o organismo vai conseguir consumir. Tem especialistas, assim, que dizem que corre o risco dessa divisão da célula adiposa crescer desordenada. Por exemplo, se você não conseguir eliminar toda essa célula que você dividiu, ela pode aumentar, sendo que ela multiplicou, né? Porém, assim, num geral, é consumido. Com a drenagem linfática, exercício, né? Até mesmo atividades... Mas eu queria dessa papada. A pessoa tem gordura. Aí ela quebra essa gordura e cola? Sim, trabalha o ela colágeno, cola. trabalha Com colágeno, trabalha elastina, trabalha... Tudo Legal. mesmo, assim. É incrível o resultado do Fazer uns ultrassom. testes lá com a Gabi, gente. Sim, Conto pra e vocês. o efeito para celulite é incrível. Ai, que O legal. ultrassom para celulite pode tratar bumbum, Tô adorando, barriga, Gabi. perna. Não, é ótimo, é incrível. Gente, vai lá no estúdio, lá é muito legal. É incrível, incrível, sim. E eu tô amando, né? Assim, tem 1 ano que eu tô na parte da estética corporal também. Mas tô amando, assim, foi um novo mundo, uma nova descoberta, né? Tô achando maravilhoso mesmo. Legal, vai lá. fico feliz. Vai Não, lá eu fazer. vou fazer todos os testes. Vai fazer todos os testes comigo, tá, sim. Gabi? Todos. Vai. E agora sim. eu quero que você fale, porque você tem técnicas impressionantes que eu acho muito interessante, inclusive de cor, que eu sei que você que faz as cores da micropigmentação de boca. Eu quero que você fale sobre isso. Que você fale também que você faz aquele procedimento de microagulhamento no rosto. Tudo isso que você não falou. A gente pulou, sim, né? Acabou que a gente pulou aprofundou direto. muito na crio. Na crio, na parte que é científica, né? Que é mais... Mas eu quero que você fale da sua história de que você inventou muita coisa que minha boca essa cor é incrível, que você não tem aquele negócio igual de todo mundo. Não, a gente você não faz usa uma tabela. Suas. Então, eu quero que você fale sobre isso. Na micropigmentação labial, a gente não trabalha com uma tabela, né? Sim. Eu geralmente tenho as cores numa tabela, as cores cruas, assim, eu vi uma né? paletinha mó linda. Exatamente, eu tenho sempre as cores cruas para as minhas clientes verem, né? Mas a gente trabalha de uma forma personalizada mesmo para criar a cor. Porque a micropigmentação labial, ela reage junto com a cor original, né, natural do lábio. Então, a gente tem que saber ali trabalhar, tem de acordo com o tom de pele, né, Gabi? Exatamente. Que você trabalha da pessoa. Então, assim, a gente vê o tom de pele, o tom do olho, a cor do cabelo, né? E aí, juntas, né, eu e minha cliente, né, igual a gente criou, a gente vai criando, né, a nossa cor única, né? Vai anotando e tudo. Então, assim, geralmente minha cliente chega, né, quero mais ou menos assim. Mostra né? uma fotinho. Aí a gente, exatamente. E aí você fala, ó, assim não vai ficar legal, porque você fala, ó, eu sugiro que você faça assim. A gente faz um teste. Um leve teste, né, uma demonstração. Mas, por exemplo, eu tenho cliente que chega com o lábio muito escuro, então eu preciso dar uma clareada, né? Ou aquela cor realmente não vai ficar, como fala, com receio, o cliente também tem muito receio. Sim. Aí acho que vai ficar muito escuro para ela, né? Que é um tom bem mais claro. Então, sempre tem essa troca de informação, na verdade, né? tem que ter a confiança, né, Gabi? Exatamente. Eu sempre falo, ó, eu confio em você. Faz aí que eu confio, porque aí a gente não adianta a gente ficar misturando. questionando a pessoa que tá fazendo. Porque ela faz ali todo dia, ela sabe, né? Se você tá indo numa pessoa, você tem que confiar na pessoa. É verdade, né? é verdade. E faz até o trabalho da profissional fluir Ficar melhor, mais né? isso. Mas aí é assim, igual a gente montou o seu, né? Agora eu queria só um pouquinho mais coral. Então, a gente bota lá mais um pigmento, né? E vai testando. Até que a gente consegue chegar num tom ali que agrade a cliente, né? Que fique harmonizado, né? E é sempre personalizado. Então, assim, nunca é uma cor pura, né? A não ser que combine muito com a cliente, ela faça muita questão daquela cor ali, né? Mas, no geral, minhas clientes adoram personalizar tudo, né? Claro. Então, assim, esse vermelho é lindo, mas eu queria ele um pouquinho mais rosado, né? Esse rosa é lindo, mas eu queria um pouquinho mais pro coral. Então, a gente sempre tem esse ajuste, né? E faz cores únicas mesmo, e fica maravilhoso. E já aconteceu de alguém te desobedecer e não ficar legal, e a pessoa voltar, querer mudar?
Não, assim, eu lá no estúdio eu tenho essa questão de sempre do menos pro mais, né? Então, eu respeito muito a minha cliente que tem receio, né? Eu vou, demonstro, falo para ela a questão que vai ficar mais claro depois daquele período, né? De casquinha e tudo que pode dar. Principalmente para quem mora aqui em Brasília, é muito seco, né? Isso. Então, no geral, a gente já veio uma amiga minha dos Estados Unidos para fazer com ela. Sim, não foi mesmo. Fez delineado, lábio e sobrancelha. Tudo de uma vez. Foi. E o lash. Ainda fez o lash também. Fez tudo. Na época era tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Se tivesse a Crio na época, ela fazia também. Eu acredito. Certeza que ela fazia. Certeza que ela fazia. Certeza. E aí, assim, sempre foi personalizada essa questão do lábio, né? Dura muito tempo, então eu faço questão, assim, de começar do menos, porque como lá no estúdio a gente tem o retoque incluso, né? Então, a cliente ficou um pouco receosa, eu falo, olha... O retoque é quanto tempo depois? De 30 a 90 dias. Né? Depende da pessoa também, né? O retoque que eu tenho lá, incluso no estúdio, é de 30 a 90 dias, porque depois de 90 dias, já não vai igualar tanto como igualaria se a gente tivesse feito nesse prazo, né? Então, já é mais difícil. Porque, assim, geralmente, né, alguém descasca um pouquinho de um lado ou não descasca do outro. Então, pode dar diferença, né? Diferença do lábio superior para o inferior. Então, o retoque é praticamente sempre necessário, né? Um pontinho que não fixou. Eu não sei se eu fiz, não, Gabi. Fizemos. Eu fiz? Retoque? Fizemos. Fizemos o retoque. E, então, assim, quase sempre necessário essa questão do retoque, né? Então, eu sempre aviso que no retoque a gente pode escurecer um pouco, se a pessoa quiser, né? Pode dar uma alterada no tom. Se tiver bem clarinho, a gente consegue ainda alterar o tom, deixar um pouco mais coral, um pouco mais avermelhado, né? Isso vai muito de cliente para cliente, né? Tem cliente que fala, Gabi, tá perfeito, não quero retocar, não quero nada. Então, tudo bem, né? Mas é raro, porque aqui em Brasília é muito seco. Né? A nossa cidade... Eu não lembro, porque pra mim ficou perfeito. Judia um pouquinho. Não, durante o período da cicatrização pode dar casquinha assim e tal. O nosso clima aqui é muito seco, né? Não, a casquinha acho que até dá, mas eu não lembro de eu retocar, porque eu achei tudo tão lindo. Não lembro, Gabi, juro que eu não lembro, não. Mas eu acho que nenhum sim. você teve que retocar. Foi mesmo? Eu tenho quase certeza. Vou dar uma olhada, é mesmo? Eu tenho quase certeza. Incrível. É porque cuidou direito, tá vendo? É porque cuidou bem direitinho. Agora, assim, tem cliente que... A única coisa que a gente fez foi a sobrancelha, porque eu quis escurecer. Você também botou menos pra não ficar... Pra você não assustar. E eu falei, não, Gabi, eu quero mais escuro. Foi e aí, mesmo. Por isso, mas a boca, eu juro que eu não lembro. Eu vou dar uma olhada. Ai, que bom. Tem cliente que realmente fala, não quero retocar, ficou bom. Tal, porque senão pode acabar pesando mesmo, né? Assim... A pessoa gostou ali, aí de repente ela pode achar que depois pesou, se arrepender. Né? E a micro é bem gostosa, assim, nessa questão que ela não é permanente. Né? Então, depois de um período, você pode botar. A minha tá ficando, né, Gabi? A minha não quer sair, né? A labial dura bastante mesmo, né? A labial, tô amando. A labial... E fala também, Gabi, que eu achava que a minha já tava branca. Fui lá fazer a avaliação com você e você disse que só a esfoliação. Sim. Porque a casquinha, ela dá esse esbranquiçado, né? Minha boca tava bem esbranquiçada e eu achando que precisava retocar. Acaba que essa pelinha morta, ela dá, né, deixa esse esbranquiçado. Então, você foi lá pra gente poder ver, né? E era uma questão, assim, mais de remover mesmo, porque esse tempo frio. Fala um pouquinho desse esfoliante, que a pessoa... Quanto tempo? Tem uma... No estúdio, eu sempre indico, assim... Porque quanto mais, assim... Quanto mais, não. Mas sempre que a gente tem uma renovação celular, a gente tem ali uma circulação sanguínea melhor, né? Com movimento circular e tudo. Então, manda colágeno, manda, né, nutrientes ali para aquela área que a gente está trabalhando. Então, a esfoliação... Ela, além de fazer, né, a renovação celular, a gente removeu aquela casquinha, voltou a cor do lábio, né, e tudo. Com esse movimento que a gente faz, acaba... Estimulando mesmo, né, enviar ali para aquela área mais colágeno, mais elastina, né, e todos os nutrientes, né. Então, a esfoliação, ela é necessária, assim, pelo menos uma vez por semana, né. Pode fazer até 2, porque é uma esfoliação superficial, né? Ela não é um peeling, não é nada mais profundo. Então, pelo menos 2 vezes por semana é interessante. Pode fazer na sobrancelha, faz super bem para a área dos olhos, essa circulação, né?
E a Fala renovação qual esfoliante, celular. Gabi, que você indica. Lá no estúdio eu tô usando o esfoliante, deixa eu lembrar aqui, labial? É, o labial, que você falou pra O mim que ia labial. falar, acabou que a gente conversou sobre outros assuntos e não... Sim, o labial Que eu falei pra você que eu tinha um praticamente Nivea. eu uso tudo da Sweet Lips, né? O labial, o gloss, é uma marca assim, eles inclusive têm o sérum também. Você também faz a pra hidratação, fazer não é? Da boca? O Hydra Lips, né? A hidratação labial com microagulhamento. É Uma com micro marca... que você faz? O microagulhamento labial, a gente pode fazer ele só para dar um aporte a maior de nutrientes, né? E uma Você coloca aquelas gotinhas que renovada. você também que faz, não é? As Sim. vitaminas? Não, no estúdio eu tava fazendo presente para as minhas clientes, né? Cosméticos naturais. Mas por enquanto eu dei um tempo, porque tá com aquela mudança do estúdio e tudo, né? Não tô tendo tempo de produzir. Minhas clientes amaram, que elas amam coisa natural, né? Eu amo. Mas para uso em bancada mesmo, eu não produzo nada, né? Que aí teria que entrar na questão de Anvisa, né? E tudo mais, assim. Então, é uma coisa mais séria mesmo, né? Agora, para usar externo, né? Que o que eu fiz foi... Eu fiz um balme para a área dos olhos, que minhas clientes amaram. Tava dando de brinde para elas, E um anti-brilho, né? Anti-oleosidade facial. Então, assim, são coisas que pode usar do lado de fora, né? Assim, na área externa. Não causa nada, sempre com produtos, assim, né? Ingredientes bem levinhos e tudo, antialérgicos e tal. Agora, já lá pro estúdio, como o microagulhamento é mais profundo e tudo, então eu sempre trabalho já com marcas, né? Reconhecidas. Também trabalho com manipulados, né? Que eu mando fazer em Pato Branco. Né, que é uma farmácia de manipulação basicamente voltada toda para estética. Legal. Né? Então, eles fazem Aqui não de tem. tudo. Voltada só para estética, não, né? Aqui, voltada, assim, só para estética, acredito que tenha. Tem, acho que, a Dermage, né? Eu acho que tem umas 2 aí, 3. Mas lá em Pato Branco, assim, é questão de afinidade mesmo com a Patrícia. E ela, assim, é muito... Como fala? Ela entende muito a gente, né? Então, eu ligo pra ela e falo, Patrícia, tô querendo um negócio assim, assim, assado. A minha cliente tem a pele tal, tal, tal. O que eu tenho aqui, eu acho que não seria, né, o específico pra ela. Então, ela mesma vai lá e fala, Gabi, então a gente pode fazer assim, assim, assado, né? Te manda e me manda uma coisa personalizada, né? Então, e ela faz de tudo, né? Vou até fazer uma propaganda aqui. Oi, Patrícia. Qual que é o nome da farmácia? Faz de tudo, formulativa, viu, gente? Pato Branco. É perfeita, ela faz Pato de tudo. Branco é no? Paraná? Paraná, né? Eu acho que é no Paraná. E ela faz de tudo, chocolate com colágeno, pra você dar de presente pra cliente. Tudo, café com colágeno. Como é que você descobriu? Num curso meu de jato de plasma e microagulhamento. A minha professora ainda tem o jato de plasma, que a gente também não falou. Você ainda faz? O jato de plasma eu dei uma pausa por enquanto. Assim, porque não dá pra gente abraçar o mundo, né? Claro. E eu fui Você tá um pouco focada lá eu fui me nichando, assim, porque eu gosto mais de fazer, né? Então, acaba que o jato de plasma ali, eu tava mais como um complemento pro estúdio. Tipo, testando pra ver se... E um complemento, assim, né? Se um cliente minha cliente precisar remover uma ruguinha, né? Uma verruguinha ali e tal. Então, a gente consegue um sinal, né? Você ainda tem, só não tá... Eu realmente tirei. Tirou. Eu realmente tirei. Porque como eu entrei para essa área do corporal e todo ano tem atualização de micropigmentação, aí fica muita coisa, né? E comecei a dar curso de lash lift e tudo. Que legal, pronto, vamos falar dos cursos, Gabi. Né? Então, assim, eu parei com alguns serviços. Claro. Né? Porque também pra gente saber pouco e estar realizando, eu não gosto, né? Eu gosto de realizar nas minhas clientes o que eu sei de fato, que eu faço com segurança, né? Então, eu parei, dei uma pausa mesmo do jato de plasma, por enquanto, né? Quem sabe mais pra frente, né? Consigo um tempo. Não, mas você tá engrenando as outras partes, você tem que ficar mesmo onde você gosta, onde tá dando certo, que é isso. Exatamente. Que a gente tava conversando, o que te faz feliz e que você realiza nas pessoas. Exatamente. Não é? Então, eu só parei, assim, por um tempo mesmo, pra eu poder me aprofundar em outras áreas que eu tive mais afinidade, né? Que a gente acaba se descobrindo também. Sim, coisas, claro. né? A estética é isso. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela especializou no facial. Ela só quer facial porque ela é o que realiza ela, o que ela vê a diferença nas pacientes. Exatamente. Assim, pode ser que daqui uns anos ela descubra, né, que gosta de alguma coisa assim no corporal, né? Então, a estética tem muito isso mesmo.
E eu acho que cada um tem que ficar na área que acha que você é boa, como diz assim. Você não tem um dom, mas você vai descobrir onde você é boa. Exatamente. Na verdade? Exatamente. E você descobriu e pronto. Exatamente. E aí, depois que eu comecei com a corporal, eu deixei alguns serviços mesmo de lado, né? Falei, vou me aprofundar aqui, porque não dá pra gente estudar sobre tudo muito profundo ao mesmo tempo, né? E fiquei mais com a micro, né? Com o lash lift, o microagulhamento. Você dá só de left? Os cursos, por enquanto, eu só tô dando de lash lift, né? Porque, como eu te falei, tô ainda estudando bastante, tô com a faculdade, tô com a questão da CRIO e os procedimentos para eu realizar na empresa e tudo. E família, mãe, e marido. E loucura. E tudo mais. Então, assim, acaba que a gente vai se aprofundando no que dá, né? Isso. Assim, no que a gente gosta mesmo. E aí, o lash lifting foi muito uma procura e uma necessidade. Porque quando eu comecei no lash, eu fui basicamente, assim, uma das pioneiras em Brasília. Eu não conhecia, não. Eu fui uma das pioneiras em Brasília, porque no boom assim, na verdade, no boom não. Quando eu comecei, foi em meados de 2018, né? E o que estava em alta era a extensão de cílio, fio a fio e tudo. Uhum. Então, todas as profissionais iam para essa parte, né? Falava lash design, extensão, né? De fios e tal. E eu gostei do lash lift. Então, não tinha muito curso, não tinha muita coisa, não tinha muito estudo. Gente, o left da Gabi é com nossos cílios natural, tá? Que ela transforma, tá? Esse que é o lash. É como se fosse um permanente de cílio mesmo. E dura quanto tempo? Em média, 60 dias. Tem cliente que dura mais, porque ele dura até... Mas a pessoa tem que ter muitos cílios ou... Assim, ele vai ajudar a destacar qualquer cílio. Desde o pequenininho, né, até o grandão. E desde o mais com menos volume até o que tem mais volume. O que acontece? A gente tem que alinhar muito com a realidade da cliente e saber explicar isso para ela, Sim, né? porque às vezes a pessoa vai com uma expectativa... Exatamente. Que vai ficar com cílio gigante. Não é, gente, é da pessoa, então, assim, pessoal. Quando a cliente tem o cílio menorzinho e tudo com menos volume, eu falo para ela, né, que vai ajudar quando ela for passar uma máscara, um rímel, né? De qualquer forma, no dia a dia vai aparecer alguma coisa que quando a pessoa não tem pouquinho e pequeno, não aparece nada. Né? Então, vai aparecer um cíliozinho, mas não vai, pá, né? Igual quem tem o cílio grande. Então, o resultado do lash, a gente tem essa variação, né? De depender do tamanho do cílio de cada cliente. Tem gente que vai com a maior expectativa e não entende e fica triste, né? Sim, porque acha que vai aumentar o volume e tudo mais. Então, isso cabe a profissional explicar direitinho, né? Saber explicar para cliente que o resultado vai depender muito do cílio dela, né? Do volume, do tamanho, da pálpebra, né? Até isso a gente tenta personalizar lá no estúdio. A pálpebra um pouquinho mais caidinha, a gente tem que trabalhar o lash um pouquinho mais para baixo para ele dar a curvatura. Senão a pálpebra cai em cima do cílio, tampa o cílio, né? Então, essa questão do lash lifting, a gente trabalhou muito, mas isso veio recente, né? Quando eu comecei, não tinha nada disso. Então, a gente tinha um tempo mais ou menos específico para todo mundo, né? Um molde que vinha no kit de lash lift que a gente comprava. E um molde não, né? Mas vinha um kitzinho de molde que era uma porcaria. Esses moldes não serviam para quase nada, assim. Era muito difícil você conseguir um trabalho bonito naquele molde. E aí o boom mesmo que veio, estudo do lash, novos cursos, novos moldes e tudo, foi por causa da pandemia. Porque o olhar entrou em evidência, né? Então, como entrou... porque tampava com a máscara, ficava só o olho da pessoa, né? Exatamente. Então, assim, e aqui no Brasil, quem trabalhava com lash lifting sofreu muito. Porque, antes desse estudo, porque as marcas não eram brasileiras, né? Boa parte era australiana ou coreana. E nessas áreas, né? As pessoas têm um biotipo... mais ou menos igual todo mundo, a genética ali, né? Vamos colocar coreanos, né? É um tipo de cabelo, um tipo de... A gente não consegue... Né? Brasileiro igual, não, né? A gente é muito misturado, né? A gente é muito... Então, não tem um tempo Aqui tem o mundo inteiro. Né? Eu tenho cliente que eu vou fazer uma aplicação do permanente, né? Para poder moldar. E eu tenho cliente que eu vou fazer 3, 4. Então, assim... Porque o fio é super resistente, né? Então, é mais ou menos aquela mesma coisa do cabelo, né? Tem gente que vai descolorir, aí abre rápido. Isso. E tem gente que demora, um é né, loiro, o outro tem um cabelo exatamente, preto, demora mais difícil, para abrir a cor, né? Então, o lash lift é a mesma coisa.
mas porque a gente é muito misturado, né, no Brasil. E isso fez a gente que trabalhava com lash lift no início sofrer muito. Muito, muito, muito. Porque não tem um padrão, né? Não tinha, né? E aí demorou pra gente entender, né? Pra vir os estudos e tudo. De que aqui no Brasil, né? Cada cliente ia ter um tempo diferente. É complicado, né? É muita mistura, né? A gente, nossa, eu mesma, se for botar minhas misturas, é chinês com português, com espanhol, com italiano e índio. Então, assim, né? Mas aí, depois da pandemia, nossa, na pandemia, assim, foi o Gente, auge. a pandemia realmente foi E aí, os procedimentos divisor de águas, sim, né? Os procedimentos de leste, nossa, mudaram, assim mesmo, a qualidade, a técnica, né? O efeito, tudo. Então, assim, aqui no Brasil, a gente conseguiu entrar mesmo mais no padrão que estava no resto do mundo, né? Mas por conta disso, porque a gente é muito misturado. Então, era muito difícil a gente conseguir, né? E aí, o leste foi isso. Como tinha poucas pessoas aqui em Brasília... Que faziam, eu não conheço, que assim, faziam o lash com o efeito que eu conseguia dar, começaram a me procurar muito para curso, porque eram poucas profissionais que conseguiam fazer esse efeito no cílio, né? Então, com o lash lifting, que ainda estava presa naquele tempo padrão específico, né, que vem e tal. Então, eu comecei a dar curso por isso, pela necessidade mesmo. E eu sempre pensei, né? Outra coisa que você descobriu, né? Sim, o talento de dar curso. Sim, dar aula, né? Nunca tinha imaginado na minha vida. Tá vendo? É assim, não te falei que as coisas vão fluindo. Total, nunca tinha imaginado. Você vem de uma área nada a ver. Nada a ver. Entrou numa área nada a ver, de uma conversa. E deu tudo certo. Tudo certo. E super realizada, né? A vida é incrível. É incrível. Graças a Deus. Fico muito feliz. E eu só quero finalizar... que o estúdio dela é muito lindo, gente. Obrigada, eu quero que você replique, tá? Que você mudou agora. Eu mudei. Fala do seu estúdio novo. E que você e Juju... que façam bem lindo como era o outro, viu? 2D, né? Era 2D, gente, não tem estúdio... Acho que no Brasil igual. Depois, quando ficar pronto, eu vou tirar foto pra vocês verem. Nós fizemos, né? 2 vezes o 2D. Você não vai fazer, Gabi? Vou. Vai fazer, Ju? Vamos dar um jeito lá. Mas ficou lindo mesmo, até hoje tem cliente, né? Então, isso é identidade visual. E você sempre tem que manter. fala, Nossa, né? Desde a primeira lindo. vez que eu fiz o 2D, você falou, Gabi, e você conheceu o rosa. Sim, né? Mas eu conheci todos. Quando foi? Todos. Mas o segundo é o mais bonito. Foi, desde que você entrou na primeira vez no 2D, você falou, Gabi, tô apaixonada. E eu quero de novo, tá, Gabi? Vamos. Porque aquela é a sua identidade e a identidade da gente, quando marca, você tem que manter. É mesmo, é verdade. Tá? Verdade. Faz isso por mim. Vamos, a gente deixou tudo no branquinho por enquanto isso, ainda. Aí eu vou fazer tudo. Elas são rápidas, elas não vão demorar, que eu sei. E a gente vai mostrar pra vocês. Sim, com certeza. Vamos fazer, né, gente? Agora eu quero só que você fale o seu Instagram, aí fala lá pros nossos ouvintes. Fala aí do estúdio, onde fica localizado, tudo direitinho. Nosso estúdio hoje está na 705/905 Sul, no edifício Santa Cruz. Fica ali virado para W5 Sul, né? Não para W3, virado para W5. Em frente à paróquia Santa Edviges. Ali é bem facinho de chegar, né? Fica no térreo mesmo, então tá bem facinho. E Instagram. O Instagram é @estúdio com S mudo, né? Estúdio Gabriele com 2 L's, Chao, CHAO, né? Nosso Instagram lá para vocês poderem seguir. Gente, segue lá, viu? Vocês vão adorar. Lá vai ter todos os procedimentos da Gabi, tudo que ela faz, a crio, tudo. Se vocês tiverem dúvida, vocês entram em contato com ela no Instagram. Eu só posso agradecer. Eu que tenho que agradecer, né? Assim, a vida é incrível mesmo, né? A gente se conhece há tantos anos. Desde pequenininho conheço ela. Sim. Vi todo esse processo. Sim, de tudo, da oficina, de tudo, estudo, da então, empresária, assim, tudo. Hoje estamos aqui, né? Então, a vida é incrível. Eu só posso agradecer a oportunidade, a amizade, né? Estamos juntas sempre. Nossa, sempre. Sempre mesmo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que te agradeço, viu? Foi um prazer te receber aqui no Vitrine Saúde e Beleza. As portas estão abertas. Quando tiver procedimento novo, né? Com a clínica lá, o que você quiser mostrar, estamos aqui abertos para você, tá? Sempre. Obrigada. Você é muito bem-vinda, viu, Gabi? Muito obrigada, gente. Obrigada. Chegando no fim de mais um Vitrine Saúde e Beleza. Obrigada, Gabi, viu? Foi um prazer te receber. Gente, me siga lá no Instagram, @IngridPittman-Roriz, e nosso canal do YouTube é Vitrine da Capital. Até a próxima, agradeço aí a audiência de vocês. Tchau.